tudo bem com vocês? Aqui é o tutor Rosenildo Lopes e chegou nossa segunda prova da disciplina de Programação Web e hoje eu venho aqui com vocês fazer uma revisão do conteúdo da disciplina. Então eu preparei aqui um roteiro, né, o que eu vou comentar hoje, a nossa revisão. Vou voltar a falar sobre front-end e back-end, já que a gente está começando a disciplina de PHP. Em seguida eu explico, faço uma revisão sobre o que é o JavaScript. Em seguida, PHP e eu finalizo com como fazer uma requisição do HTML, já que a nossa última atividade foi com relação a fazer um formulário e agora a gente vai receber com a linguagem PHP. Então, pessoal, front-end e back-end. Até então, a gente trabalhou com os conteúdos do front-end, que eram o HTML, JavaScript e agora... Aliás, desculpa, pessoal, a gente começou com HTML, CSS, página mais bonita, digamos assim, né, entre outras coisas. E agora a gente começou com o JavaScript, que é o terceiro programa da parte do front-end, né, front-end e back-end, que foi assunto da nossa primeira prova. E agora a gente começou também o PHP, que é o nosso back-end, né. Então, eu gostaria de começar só com essa revisão, digamos assim, para que a gente entenda a diferença do JavaScript para o PHP. Então, já começando, o JavaScript, ele trabalha no front-end. Então, ainda é na parte do browser, digamos que o cliente não fez nenhuma solicitação ao servidor, nenhuma postagem, que isso demanda um certo tempo. Então, é uma coisa feita ali, de frente para o cliente, é onde ele está ainda executando o site. Isso interfere na maneira da velocidade que o site funciona. Então, tudo que funciona no front-end é mais rápido do que o que funciona com o back-end. Então, no caso de JavaScript, ele é uma linguagem que faz manipulações no nosso formulário, na nossa página HTML, em nível de cliente, de front-end. Então, tudo que é feito em JavaScript é mais rápido. No caso do PHP, ele funciona no back-end, é um servidor. Então, depois que a gente sai do site, depois que a gente faz uma solicitação, ele envia esses dados para onde o site está hospedado e é lá que funciona o nosso PHP. Então, de início, a gente já tem essas duas diferenças básicas, né? O JavaScript ele é mais rápido, porque está na frente. O PHP ele torna o site um pouco mais lento, digamos assim, porque ele tem uma requisição com o servidor. Ok, pessoal? Então, isso é só uma introdução sobre o que a gente já tinha aprendido até então. Então, eu vou dar seguimento aqui com o nosso conteúdo. A revisão, estou tentando deixar a revisão bem rápida, né, para que os conteúdos estão bem explicados nas videoaulas do professor Gabriel, e aqui um apanhado mesmo, uma revisão bem ampla. Então, se ficar algum assunto em dúvida, se eu tiver falado muito por cima, então podem recorrer às videoaulas, que lá está bem explicado, bem detalhado pelo professor Gabriel, ou então vocês podem me procurar. Dizer, professor, aquele ponto lá você falou bem rápido, então fale só um pouco mais, que eu estou em dúvida. Então podem entrar em contato comigo pelo bate-papo, deixar meu e-mail aqui no final da aula, do jeito que vocês acharem melhor. O importante é que a dúvida não fique e que vocês aprendam, né, acima de tudo. Então vamos lá. JavaScript. 3 tópicozinhos aqui eu separei para a gente comentar, só essa página aqui é teoria, o resto vai ser só exemplos práticos. Então, primeiro, ele é uma linguagem do lado do cliente, eu acabei de falar sobre o front-end e back-end, e isso torna ele um pouco mais rápido, né? Então, o servidor que você está utilizando. O que é feito em JavaScript deixa o site mais rápido. JavaScript ele não é uma linguagem para acesso a banco de dados, mas para tratamento de dinamização dos elementos da página. Ou seja, que a gente fez a nossa atividade, eu pego um campo de data, por exemplo, eu consigo mascarar essa data, eu consigo deixar ele com aquelas barrazinhas, ou então com um traçozinho, consigo formar horas, com dias e horas, horas, minutos e segundos, uma coisa modificada, não somente com campos de formulários, a gente pode também trabalhar com imagem, dar o zoom na imagem, a gente faz isso com JavaScript também. Ele é utilizado para fazer manipulações nos elementos em nível de front-end. O nome JavaScript não tem nada a ver com Java, né? Coisa que muita gente se confunde, acha que é porque tem o nome Java no meio, mas ele não está diretamente ligado à linguagem. Ele apenas ganhou esse nome porque ele é parecido, né? Tem vários da linguagem JavaScript que é parecido com a linguagem Java. Então, o criador deu esse nome JavaScript, mas ele não está diretamente relacionado à linguagem Java.
Temos aqui a sintaxe, né? Como inserir o código JavaScript no HTML. Então nós temos duas maneiras, que a primeira maneira é dentro do código HTML, ali na parte do header, do cabeçalho, você cria um script, o type, né? O type JavaScript, e insere o código JavaScript lá. E aí dentro do HTML você só chama esse códigozinho. Então esse é o nosso primeiro exemplo. Então está aqui uma imagenzinha, como é que eu faço, onde eu coloco o JavaScript se eu quiser fazer dentro da minha mesma HTML. E a segunda opção é o que o pessoal mais fez na atividade, é num arquivo externo. Então é sempre mais indicado fazer isso, porque só por questão de organização, entendeu? Então você está ali separando, deixando o HTML, deixando o JavaScript e também o CSS em arquivos separados. Fazendo isso no arquivo separado, a gente só precisa chamar. Então essa é a linha de código que chama, que insere o arquivo externo JavaScript dentro da nossa página HTML. Então nós temos aí dentro do head também o script type de JavaScript e o src, que é o caminho onde está localizado esse arquivo JavaScript, e o nome que você salvou. Feito isso, todas as relações do arquivo JavaScript com os formulários ou elementos dentro do HTML serão executados na hora que você testar o seu site. Ok? Então, duas maneiras da gente fazer um arquivo JavaScript dentro do HTML ou no arquivo externo. Variáveis, né? Então, pessoal, a gente vai sobre variáveis, vou já falar sobre variáveis no PHP. Então, eles são bem parecidos, né, com outras linguagens de programação que vocês já estudaram, como Java, por exemplo. Então, só precisamos, no caso do JavaScript, a palavra-chave var e o nome que você quer nomear a sua variável, seguido do ponto e vírgula. Bem simples, né? Ele possui tipagem dinâmica, sempre deixa claro isso comparando com outras linguagens, por exemplo, Java ou C, ou C++, você precisa dizer qual é o tipo da variável. No caso, nome, geralmente é um string. Então, string nome, se é obrigatório colocar em linguagens de tipagem estática, como Java e C++. Porém, no JavaScript, ela tem uma tipagem dinâmica, você não precisa especificar que tipo de variável é aquela. No caso, nome, não preciso dizer que é um string, eu só digo var nome e você pode atribuir uma string dentro dela. Assim como você diz var, né, que é o exemplo seguido aqui na nossa imagem, e atribuir um número. Ela já vai reconhecer que aquilo é um número e não uma string. Então, isso significa tipagem dinâmica. Sempre quando você está aprendendo uma nova linguagem, a literatura vai especificar se ela é dinâmica ou é estática. Então, JavaScript ela é de tipagem dinâmica. Muito importante a gente saber disso. Funções, né? A função é um trecho do código que a gente faz uma determinada ação, uma ação específica dentro do nosso código. Então a gente pega aquela ação específica, transforma numa função e chama ela na hora que você vai precisar do retorno dessa função. Então como é que eu faço uma função em JavaScript? Com a palavra-chave function. Function e o nome da função. Mais uma vez, tipagem dinâmica, né? Eu não preciso dizer o tipo da função, qual o tipo de retorno dela. Não preciso, apenas function e o nome da função, e dentro da função eu coloco aquilo que eu quero fazer. Então eu tenho aqui exemplos sobre enviar apenas uma mensagem, apenas um alert, ou então eu posso somar valores, recebendo dois parâmetros, A e B, e eu retorno a soma deles no local do nosso site que a gente precisa utilizar desse valor. Então bem simples também, né? Eu estou passando bem rápido, porque com certeza vocês já estudaram funções em outras linguagens, e é basicamente a mesma coisa. A diferença é que não precisamos de um tipo, ok? Então, funções em JavaScript, function, só o nome. Questão de prova, né? Pode ser uma questão de prova, e pode colocar aí um tipo, pode colocar algumas outras coisas, e aí você vai saber que como diferenciar cada uma delas. Como diferenciar uma função no JavaScript. Em seguida, estruturas condicionais. Como fazer um if, né, dentro de um arquivo JavaScript, que também caiu na questão da atividade, como para verificar se o campo do nome era maior que 40, maior que 40, né, o campo da mensagem. Então, eu preciso de uma estrutura condicional para saber se aquela ação está dentro do que eu estou planejando. Então, temos aqui o if e a condição. Simples assim. No caso, o else, né, que é quando não for verdadeira essa condição, eu faço uma outra condição. No caso, if else. O exemplo aqui
Se a idade for maior que 18, emita um alerta, o é maior de idade. Se não, que é o contrário, no caso o aluno vai ser menor que 18, menor ou igual a 18, então um alerta de menor de idade. Tem segredo nenhum, também assim como todas as outras linguagens de programação, a gente faz uma estrutura condicional dentro do C, dentro do JavaScript. Estrutura de repetição, um for, a inicialização da variável primeiro campo, seguido de ponto e vírgula, a condição de parada, ponto e vírgula, e o complemento, que é o incremento da variável para que ele fique se repetindo. Por exemplo, contador igual a 0, 0 menor que 10, contador mais mais. Então ele vai emitir um alerta contando de 0 até 9, já que a gente não está aqui. Ele vai do 0 até 9, já que ele é menor que 10. Então, estrutura de repetição, estrutura condicional, em JavaScript não tem nenhum segredo. Colocou a estrutura e aí você, dentro da estrutura, você emite o que você quer fazer. A repetição ou a condição. Ok, pessoal, então de JavaScript, basicamente é isso, né? O que é o JavaScript, para que serve, qual a sua característica, é uma introdução, uma teoria básica, e as estruturas, como eu declaro uma variável, como eu declaro uma função, como eu faço uma estrutura condicional ou de repetição. Então não foge disso, é isso que o professor Gabriel passou, e vai ser em cima disso que a prova vai ser gerada. A gente vai ver a revisão de PHP, bem parecido com o JavaScript, eu vou praticamente falar as mesmas coisas, mas com a nova linguagem PHP. Então, o que significa PHP, né? Pré-processador, no caso, né? E aí ele é uma linguagem de programação mais utilizada do mundo, né? Grandes sites são feitos em PHP, inclusive o Facebook ele foi inicialmente criado em PHP e só depois, quando aumentou o número de usuários, é que ele foi incrementando com outras linguagens. Mas a base é PHP. Com ela, o programador desenvolve sites dinâmicos. Então, essa é uma das principais palavras, principais características sobre o que é o PHP. Se cair na prova, para que serve o PHP, o que é um PHP, é para desenvolver sites dinâmicos. Então, o que significa sites dinâmicos? É você poder fazer uma postagem, um joinha, uma interação que o usuário possa ter com o site, tudo é preciso de uma linguagem em nível de back-end, em nível de servidor, que no caso é um PHP. 5 vantagens de você utilizar o PHP. Primeiro, é fácil de aprender. Isso porque existem inúmeros tutoriais, vídeos, livros, então é uma coisa assim, bem ampla de documentários, de documentos que a gente tem sobre como aprender PHP. Estou falando isso de ser fácil, porque se você quer aprender, por exemplo, uma linguagem nova, eu não vou dizer o Python, porque o Python não é, porque surgiu uma linguagem nova e bem poderosa. Aí você vai pesquisar na internet e você não encontra, então você tem dificuldades de aprender. Não é o que acontece com o PHP. O PHP, o que você quiser saber, só digitar na internet, procurar em qualquer livro de programação, que vai ter explicando como utilizar o PHP. 2. Alto desempenho. Não é porque ele é muito gratuito que ele não vai ser bom. Então ele é bom sim, ele tem um desempenho muito excelente. Por isso que grandes sites famosos são feitos ainda em PHP. Então ele tem um desempenho bom. Código aberto, você pode manipular, você pode melhorar, você pode repassar e transformar ele do seu jeito, como todo software livre. Multiplataforma, ele funciona em qualquer sistema operacional ou máquina, já que funciona na internet. E compatibilidade com os principais bancos de dados. Tem algumas linguagens proprietárias que só funcionam com o seu banco de dados proprietário. Então, no caso, o PHP não. Oracle, MySQL, um monte de banco de dados que a gente tem aí, sistemas de banco de dados, são compatíveis com a nossa linguagem PHP. Então, 5 vantagens que a gente tem na nossa linguagem. Sintaxe. É preciso ter as chavezinhas de interrogação, PHP, e o interrogação e fecha esse menor que na nossa estrutura, para que ele entenda que aquilo lá é um códigos PHP. Então a gente pode dentro de uma página HTML ou então apenas em um arquivo PHP separado. Ou seja, você pode misturar com HTML, assim como JavaScript,
mas você pode criar uma página só com PHP puro. Porém, onde você for utilizar o PHP, é preciso salvar ele com a extensão .php. Por exemplo, eu tenho meu index.html que fizeram na primeira atividade. Eu posso colocar um código PHP lá, mas ele não vai funcionar se você não renomear ele, esse index, para um .php. Ele não funciona. Então é preciso colocar o index.html para ele reconhecer os códigos PHP. Variáveis, né? Como é que a gente cria variáveis em PHP? Sim, bem similar ao JavaScript, né? Ele é dinâmico, tem tipagem dinâmica, a gente não precisa especificar o tipo da variável. Tem aqui alguns pontos importantes também, questões de prova, questões de concurso, né? Que é sempre como eu declaro variáveis no nosso PHP. Então, primeiro, não inicie o nome de variável com números, é proibido. Sempre vejo questões de concurso caindo isso, questões de prova também caindo isso. O professor vai lá e coloca um númerozinho no início do nome da variável. Não pode, então isso. 2. Não utilize espaços em branco. Por exemplo, seu nome, né, data de nascimento. Não pode colocar espaço. Esse é um dos principais erros que os alunos cometem no início da colocar espaço na variável. Não pode colocar espaço. Ou você coloca tudo junto, ou coloca um underline. 3. Não utilize caracteres especiais, somente o underline. Não pode hashtag, não pode i comercial, não pode outros caracteres especiais. 4. Crie variáveis com nomes que ajudarão a identificar melhor a mesma. Isso não gera erro de código, pessoal. Isso é apenas uma orientação, um padrão de programação, né? Que você coloca lá, por exemplo, x, variável x. O que é x? A variável valor 1. Então é interessante que você coloque o que significa aquela variável. Né? Data de nascimento, número digitado. Quanto mais esclarecedor, melhor para o nosso código. 5 e 6, é 5 mesmo. Evite utilizar letras maiúsculas, também não gera erro. É apenas não é legal, né? Você deixar as variáveis em caixa alta. Passando. Operadores, né? Para a gente fazer operações com as nossas variáveis em PHP. A soma, subtração, multiplicação asterisco, a divisão a barra e o módulo é a porcentagem, que é o resto. Eu pego A dividido por 2 e aí eu pego o resto dessa divisão. É para isso que serve o módulo. Então, operações básicas que a gente tem em todas as linguagens. Operadores relacionais, isso aqui é muito importante, também questão de prova, questão de concurso. O igual, né, que ele faz apenas um teste se os valores das variáveis são iguais. E o idêntico, três iguais, uma coisa que é bem utilizada na linguagem PHP, não é exclusiva do PHP, tem outras linguagens, mas é uma das coisas que a gente mais estuda, né, para saber se você está atento sobre como utilizar a linguagem de programação PHP. Então, o que significa os três iguais? Ele, além de checar o valor, ele checa o tipo das variáveis, ele vê se elas são se as duas são strings ou se as duas são do tipo inteiro, por exemplo. O 2 iguais testa apenas o valor. Os 3 iguais vão testar o valor e se os tipos são iguais. Okay? Então, não errem isso. Diferente, você pode utilizar o exclamação igual ou o menor que e o maior que junto. São duas opções para você verificar se uma variável é diferente da outra. Menor, maior que, menor igual, maior igual, também já é utilizado em várias linguagens de programação. Estrutura condicional, assim, bem semelhante a todas as outras linguagens, e assim como o JavaScript que a gente acabou de estudar. Eu tenho uma variável idade, né, eu inicializo ela com o número 17, e depois eu faço uma verificação no if com o valor qualquer que a gente quer. Se a condição for verdadeira, eu imprimo uma mensagem de verdade. Se for falso, eu imprimo a mensagem do else, que é o contrário do que a gente testou. Estrutura de repetição, eu utilizei aqui um while, né, no JavaScript a gente fez, eu mostrei um for, e aqui na repetição do PHP estou mostrando um while. Inicializo uma variável, faço ela um teste nela, enquanto ela for menor que 10, eu imprimo ela e depois incremento. Preciso incrementar, senão a variável não sai do campo. E aí quando ele for falso, essa verificação do while, ele para a repetição e encerra o nosso algoritmo. No caso aqui é o que vai acontecer quando a gente vai executar esse código, ele vai imprimir do 0 ao 9. Ok, pessoal?
Então, mais uma vez, se você tiver dúvidas, quiser entender mais a estrutura de repetição, procurar. E agora, para finalizar, como receber o formulário, que no caso é a nossa atividade. O professor Gabriel gravou um vídeo somente mostrando como fazer a atividade, é bem simples, muita gente acha que é uma coisa mais complexa, mas que na verdade não é. Então, no lado esquerdo aqui eu tenho um formulário básico, HTML, e está destacado aqui, esse laranja, o método de envio do formulário. Eu escolhi o método POST, né, que é amplamente utilizado em concursos e em prova. Qual a diferença do POST e o método POST? Ele vai encapsulado, ele vai protegido, e ele não aparece na URL. Essa é a melhor explicação. E, no caso, ele tem mais segurança. Porém, esse encapsulamento deixa o envio um pouco mais lento, digamos assim, se a gente visualizar como um defeito, né? Então, ele é mais seguro na qualidade, porém, o encapsulamento deixa um pouco mais lento, pode ser um defeito. O action do nosso formulário é para onde estou enviando esses dados. No caso, estou enviando por um receberdados.php, que é a nossa página ao lado. Voltando aqui no método, né? Se eu enviar pelo método get, o que, é que vai acontecer? O get, ele mostra as informações na URL da página, lá em cima, lá onde tem o HTTP e www. Isso é importante em alguns, por exemplo, clicar no produto. Eu estou aqui no site da Lojas Americanas e aí eu cliquei no produto no celular. Então, eu não preciso esconder aquela informação que eu estou enviando dados no formulário. Então, eu posso utilizar um método get nesse momento. Então, não preciso encapsular. O que é que eu ganho com isso? Eu ganho velocidade. Clico, utilizo o método get, ele não precisa encapsular, mostra os dados na URL e eu ganho mais velocidade. O post é utilizado quando a gente vai utilizar um formulário de senha, dados sigilosos. Ok? Então, método post, o action, para onde eu vou mandar os dados, e aqui só é a nossa página recebedados.php. Depois que eu enviei, eu vou receber desse jeitinho aqui. Ó. Declaro uma variável que vai receber esse valor, no caso nome, então, underline post, nome. Esse nome é justamente o que está no name do campo que eu quero receber. Lá no formulário tem um name e nome, então eu estou pegando o que está escrito lá no input do nome, né? No caso name e nome. Peguei, utilizando o método post, lembrando que se eu estiver enviando pelo get, eu tenho que substituir esse post pelo get. Então, só questão de vincular um ao outro. Está digitado lá e armazeno na variável nome. Pego o que está digitado na variável name, no campo e-mail, e eu armazeno no campo na variável e-mail. Fazendo isso, como eu já tenho esses dois valores, nome e e-mail, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso imprimir na tela, fazer um alert, posso fazer uma operação condicional ou uma operação se eu tiver valores de tipo inteiro, de números, né? Posso fazer o que eu quiser, pessoal. Então, nesse momento da atividade do curso, é importante você receber os dados de um formulário, que é apenas utilizando essas linhas de código com post, ou com name, ou com get, desculpa, dependendo de como você vai enviar. Depois que eu recebo os dados e armazeno uma variável, eu posso fazer o que eu quiser, seja enviar na tela, seja fazer estruturas mais complexas. Então, esse foi a nossa revisão, bem objetiva, bem simples, mas que tenho certeza que vocês estudando isso, vocês vão se dar super bem na vida de vocês ou na prova. Eu vi a prova, pessoal, a prova está bem fácil, digamos que eu achei mais fácil que a primeira, apesar do conteúdo ser mais complicado, JavaScript e PHP, a prova, para quem está acompanhando a disciplina, para quem está estudando alguma coisa, quem está acompanhando as videoaulas, vocês vão se dar bem, com certeza, como a primeira prova. Então, isso é graças ao professor Gabriel, que ele tá filtrando, ele está realmente orientando vocês a aprenderem o que vocês precisam saber nesse momento sobre programação web. Então, não é que ele está facilitando a prova, facilitando a disciplina. Então, ele está guiando vocês no que vocês precisam saber, no que vocês precisam estudar, está semelhante a isso. Tudo bem? Então, qualquer dúvida podem me procurar, estou aqui à disposição. E essa videoaula vai ficar gravada, que vocês possam estudar quando precisar. Tudo bem? Então, um forte abraço, desejo para que todos tenham uma excelente prova. Até mais!